Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Voltando com a nossa série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Essa série hoje é o 16º programa, uma série bastante longa, já vemos trabalhando com ela há um tempo razoável. Estamos sempre buscando apresentar nessa série a ferramenta, a técnica, a metodologia de biofotogrametria como uma ferramenta para o profissional de educação física observar, avaliar e monitorar a questão postural dos seus alunos, seus clientes, dos seus atletas, dos praticantes gerais de exercício físico. Hoje, particularmente, nós vamos avaliar ombros deprimidos, contrariamente, ou o desvio contrário, oposto, antagônico ao que nós vimos semana passada, que avaliamos e verificamos ombros elevados. Agora aqui ao lado vocês têm um link do programa de semana passada que eu sugiro e estimulo fortemente que vocês assistam primeiro esse vídeo de semana passada e depois passem a assistir o vídeo de hoje, porque o vídeo de semana passada já faz um embasamento bastante grande dessa questão do nivelamento dos ombros, ou melhor, do alinhamento dos ombros, ombros elevados ou ombros deprimidos. Semana passada, ombros elevados, hoje, ombros deprimidos. Então, logo após a vinheta, nós vamos abordar o desvio postural de hoje. Bem, espero que vocês tenham então ido ao vídeo anterior, tenham verificado o vídeo anterior e através do link que nós passamos anteriormente, e agora passamos então a interpretar ombros deprimidos. Nós podemos observar nessa imagem que eu coloquei agora aqui que ombros deprimidos é uma condicionante do dia a dia. Em muitas situações nós encontramos com os ombros deprimidos, ou seja, baixos. E também, às vezes, em algumas situações com as escápulas abduzidas, como é exatamente essa imagem que nós temos à esquerda. Isso, dependendo até do nosso psicológico, no dia pode ocorrer, ou pode se tratar efetivamente de uma questão postural. Do ponto de vista de avaliação postural, nós podemos buscar essa avaliação através da cimetrografia, uma avaliação qualitativa e visual. Entretanto, volumes musculares da região do trapézio podem atrapalhar de uma forma bem expressiva essa avaliação, porque os volumes musculares num fisiculturista que apresente o trapézio, o músculo trapézio na sua região superior extremamente desenvolvido, pode gerar uma falsa interpretação do desvio. Assim como pessoas que têm baixo volume muscular de trapézio também, pelo lado oposto, pela situação oposta, podem carregar interpretações equivocadas deste desvio postural. Então, por isso, a biofotogrametria passa a ser uma metodologia de análise postural que, independentemente do desenho muscular que a pessoa vem apresentar na região de trapézio superior, ou até mesmo dos deltoides, que pode ter algum efeito quando se avalia visualmente, nós podemos incorrer em erros avaliativos pelos próprios desenhos musculares que ocorre. A biofotogrametria, através da anatomia palpatória, ela identifica C7, a sétima vértebra cervical, e também, por anatomia palpatória, identifica a borda lateral do acrômio, ou seja, duas referências ósseas que, independentemente dos desenhos musculares da região de trapézio ou de ombros, dos deltoides, estarão correlacionados ou fixados em relação à estrutura ortopédica do indivíduo, em relação à estrutura postural ortopédica do indivíduo. Então vejam bem, no caso aqui nós temos entre C7, processo espinhoso de C7 e bordo lateral do acrômio, nós temos uma linha reta, formando, portanto, obviamente um segmento de reta, conectando essas duas referências anatômicas ósseas e, através de um software de avaliação postural específico, se faz uma linha totalmente horizontalizada na região do C7 e esse segmento de reta conectando os outros dois desvios apresenta um ângulo com essa linha horizontal. Esse ângulo está representado aqui, 18,6. Isso aqui é a mesma imagem que eu usei na análise de semana passada, na nossa videoaula anterior, representando aqui um valor de ângulo do ombro dentro de uma janela de normalidade, ou seja, os indivíduos podem ter os ombros um pouco mais elevados, um pouco mais deprimidos, um pouco mais baixos, mas sempre dentro de uma janela de observação de normalidade.
Já o sujeito, essa menina apresentada na imagem da direita, ela apresenta ombros deprimidos. Ou seja, o valor de 28,2 graus em relação à linha horizontal, formando esse ângulo, apresenta um valor muito superior ao que pode ser considerado o valor de normalidade, ou dentro de uma janela de normalidade. Portanto, caracterizando nesse indivíduo em particular, ombros deprimidos com um valor de 28,2, correlacionando-se ou fazendo um contraponto com um valor de 18,6. Vejam que é praticamente 10 graus de diferença de ombros mais baixos em relação a um ponto cervical único. Aqui nós estamos em C7, aqui também estamos em C7. Então o ponto cervical analisado nos dois indivíduos é o mesmo, a região final da lordose cervical, ou seja, C7. E a partir dali nós vemos o quão baixo está os acrômios em relação a C7 através de ângulos formados entre esses segmentos de reta. Então, aqui nós temos o valor de 28,2 caracterizando ombros deprimidos. Os valores de normalidade, para nós considerarmos valores normais, serão apresentados nos vídeos finais dessa série, nas videoaulas finais dessa série. Vou apresentar para vocês então quais seriam os valores de normalidade, a janela de normalidade, de quanto a quanto podem variar os valores do ombro para serem considerados ainda dentro de um padrão de normalidade. Claro que abaixo desses valores teremos ombros elevados, como foi visualizado semana passada, e abaixo dessa janela de normalidade, ou melhor, acima dessa janela de normalidade, teremos ombros deprimidos, como é o caso aqui. Valores menores serão ombros elevados. Então a janela de normalidade é um fator importante, mas será apresentado, discutido pormenorizadamente em videoaulas futuras no final dessa série. Aqui nós temos de novo a visão. Percebam bem que o valor normal de 18,6, nós também encontramos um valor muito próximo a isso de 19,1 grau em relação horizontal para esse indivíduo. Mas devido a ele ser fisiculturista e apresentar desenhos do trapézio superior com relevo diferenciado em relação aos demais, pode causar uma falsa interpretação numa avaliação visual, Esse fato não ocorre com a biofotogrametria. A falsa interpretação é porque no visual nós vamos sempre levar em consideração também os volumes musculares, tanto da região de trapézio quanto da região de ombro, da região de deltoides. Então a harmonia muscular aqui, ela pode, no caso de um fisiculturista ou de uma pessoa mais magra ou extremamente magra, vir a alterar a nossa interpretação devido a essa silhueta formada pelos volumes musculares. No caso da biofotogrametria, como os pontos biofotogramétricos são, primeiramente, identificados por anatomia palpatória sobre proeminências ósseas. Então, processo espinhoso de C7, bordo lateral do acrômio, ou seja, proeminências ósseas que fazem parte do esqueleto humano e representam, independentemente de volumes musculares ou volumes de tecido adiposo, pontos posturais específicos, pontos do esqueleto humano, pontos que representam a estrutura postural de uma forma adequada. Evitando então que nós venhamos, numa situação hipotética, incorrer em erros avaliativos devido a uma análise visual. Então vejam bem que nesse ponto horizontalizado de C7, todos estão no seu ponto de C7, nós temos indivíduos que apresentam distância em relação ao acrômio formando ângulos, com segmento de reta de 22,7, já apresentando ombros deprimidos, e outros sujeitos que apresentam ainda mais exacerbado isso, mais acentuado, formando 28,2 graus. E mais uma vez, repito, independentemente do volume da silhueta muscular ou do tecido adiposo, nós teremos valores reais, pois dizem respeito à estrutura ortopédica óssea do indivíduo, ao esqueleto humano do indivíduo. Então, além de quantificar, a biofotogrametria traz essa segurança através de análise posturais em cima de tecidos ósseos, especificamente da organização anatômica desses tecidos ósseos. Uma outra importante função da biofotogrametria na avaliação dos ombros é verificar os graus de assimetria possíveis de serem existentes. Então percebam bem que quando fazemos essa avaliação da elevação e depressão dos ombros no lado esquerdo, esse indivíduo apresenta 21,2 graus, o que já caracteriza como ombros deprimidos. E no lado direito, esse valor
diverge bastante para 15,2 graus. Essa divergência é em torno de 6 graus. Então nós temos aqui uma assimetria entre depressão e elevação das escápulas. Ou seja, essas escápulas apresentam diferenças de posicionamento em relação a uma linha horizontal perfeita, que eu com o mouse aqui não estou conseguindo fazer isso perfeito. Mas existem diferenças distantes entre lado direito e esquerdo, e isso é medido através de ângulos. Percebam que na imagem da direita essa assimetria é mais importante, mais acentuada ainda. Essa assimetria passa a ser de 11 graus. Quando medido o lado esquerdo do indivíduo, se percebe um valor de 21,4 graus em relação a essa linha perfeita horizontal. Quando se mede o lado direito, esse valor é de somente 10,4 graus. Então nós percebemos que esse indivíduo apresenta uma variação muito grande entre hemisfério corporal direito e hemisfério corporal esquerdo com relação ao seu posicionamento dos ombros. Ou seja, a distância, se nós calculássemos em distância, nós podemos perceber que ao lado esquerdo é uma distância bastante grande da borda lateral do acrômio a essa linha horizontal, e do lado direito essa distância é bem menor. Entretanto, lembrando e reforçando a informação, que a medida é feita através de ângulos com horizontal. Aqui o ângulo horizontal foi projetado nesse ponto. Mas de qualquer forma é o mesmo ângulo que se nós tivéssemos calculado aqui. Então nós temos uma assimetria de 11 graus, mostrando que esse indivíduo apresenta, como nós já vimos em videoaulas anteriores, uma escoliose expressiva sendo posicionada aqui, que com o mouse obviamente fica difícil verificar, através de um ângulo formado nessa ponta, e uma assimetria muito grande em termos de posicionamento dos ombros. Então vejam bem, a biofotogrametria também nos permite fazer esse tipo de análise, esse tipo de interpretação com relação a assimetrias em termos de elevação e depressão escapular. Para se corrigir isso e a partir do diagnóstico postural dessas variações de cintura escapular, obviamente o trabalho de flexibilidade passa a ser importante. No treino em foco flexibilidade número 15, que é uma série que nós criamos abordando exercícios de flexibilidade, no número 15 nós abordamos exercícios para alongamento da região cervical e inclinações laterais cervicais. Então cabe a você procurar na internet ou diretamente no nosso site e no campo de busca identificar o treino em foco flexibilidade número 15, que você vai encontrar informações adicionais que vão complementar a informação de hoje. Vejam bem, a série, para o seguidor que já acompanha há tempo, sabe bem, o objetivo da série é mostrar a biofotogrametria como um fator de diagnóstico postural, como nós enxergamos postura do ponto de vista biofotogramétrico. A interpretação cinesiológica, que vai levar à interpretação de quais exercícios de flexibilidade são necessários fazer, isso parte para um segundo ponto de vista. Nós estamos nessa série observando única e simplesmente o diagnóstico postural via procedimento biofotogramétrico. Então, no treino em foco flexibilidade número 15, nós temos aí exercícios de alongamento tanto para hemisfério lateral direito e esquerdo, quanto unilateral, representando aí os alongamentos cervicais que vocês vão encontrar nessa série. Também temos no treino em foco análise de exercício número 35, exercícios de encolhimento dos ombros, ou seja, exercícios que fortalecem a região superior dos ombros e se correlacionam fortemente com os indivíduos que apresentam depressão escapular. É uma forma, dentro do diagnóstico, interpretar cinesiologicamente o que está ocorrendo em relação a todos os sinergismos musculares e diagnosticar quais os músculos que devem ser fortalecidos e alongados. Dentre eles, dentro dessas possibilidades, dentre dessas análises, nós temos aí o encolhimento de ombros, trabalhando o trapézio nas suas fibras descendentes, na sua porção superior, como exercícios importantes, ou um dos exercícios importantes do ponto de vista corretivo. Elevação lateral também, que você encontra aí no treino em foco análise de exercício número 51, nós também discutimos um pouco sobre isso, e também é um exercício que pode ser usado do ponto de vista corretivo. Um treino em foco de cinesiologia número 6, eu sugiro e estimulo fortemente que vocês observem, porque ele vai mostrar o ritmo escapulo-humeral da movimentação sincrônica entre a abdução glenohumeral e do movimento de rotação superior, rotação lateral das escápulas. Então são animações bastante interessantes, bastante importantes do ponto de vista cinesiológico, que explicam essas variações e contribuem, obviamente, para a análise corretiva postural. Convido a todos que não conhecem
para que façam uma visita e passem a conhecer a Escola Treino em Foco, onde na Escola Treino em Foco essas questões de cinesiologia são aprofundadas e analisadas num curso de cinesiologia básica que nós temos na escola, é um curso online disponível à venda. Também chamou atenção ao curso de desvios posturais, que apresenta total relação com o que eu apresentei no vídeo de hoje. Se vocês olharem o conteúdo programático, porque dentro da Escola Treino em Foco vocês têm condições de passarem por diversos pontos dos cursos e conhecer diferentes pontos dos cursos, vocês vão verificar que esse curso foi trabalhado em cima da biofotogrametria, onde eu busquei qualificar o cursista a entender os procedimentos biofotogramétricos e efetivamente poder usar esses procedimentos biofotogramétricos na sua atuação profissional. A avaliação postural, portanto, é totalmente baseada na ferramenta de biofotogrametria. Também fiz sugestões de correções posturais, assim como sugestões de periodização, formas de enxergar o trabalho. O curso de cinesiologia, como eu havia falado, também é um curso de cinesiologia humana básica, importante, e dentro do conteúdo programático vocês vão verificar que existem vários pontos aqui, particularmente o que nós falamos hoje. Cinesiologia de membros superiores é um ponto importante dentro dessa análise pós-diagnóstico postural. Então nós vimos no vídeo de hoje, pessoal, a questão da biofotogrametria sendo usada como uma ferramenta importante para diagnóstico de assimetrias entre elevação e depressão dos ombros, entre hemisférios corporais direito e esquerdo, e também, independentemente de relevos musculares, silhueta do indivíduo, taxa de gordura ou taxa muscular, que podem causar efeitos de viés na interpretação visual, com a biofotogrametria isso deixa de existir, e através dos valores de normalização das janelas de normalidade angulares e também dos pontos de corte para escápula, para ombros deprimidos ou elevados, nós passamos a interpretar essas questões, essas condicionantes posturais nos nossos clientes, nossos atletas, nos nossos alunos, nos praticantes de exercício físico de uma forma geral e até mesmo nos não praticantes, e que demandam uma análise postural em prol da sua saúde postural. Então a biofotogrametria, quem vem acompanhando essa série já sabe, ela se presta a avaliar diferentes pontos posturais. Tá ok? Então agradeço hoje a audiência de vocês, agradeço a todos os seguidores do Treino em Foco que têm divulgado essa série e as demais séries do Treino em Foco. Tem tecido comentários, críticas a respeito, tanto comentários positivos, elogios, quanto as críticas são sempre muito bem-vindas, desde que elas sejam construtivas, sempre nos fazem refletir mais sobre a informação que estamos passando e sabermos se nós estamos acertando com essa informação, acertando do ponto de vista se ela está sendo produtiva para o nosso seguidor. Então agradeço demais aí a interação de você, seguidor do Treino em Foco, agradeço demais a parceria quando você divulga o nosso material, isso contribui demais conosco, com toda a equipe Treino em Foco e com o Treino em Foco em si, no sentido de visibilidade das nossas informações. Muito, muito obrigado mesmo por essa contribuição, por essa parceria. Aguardo você semana que vem. Semana que vem nós continuamos analisando as questões de ombro. Aí nós vamos ver movimentações do ombro, não agora no plano coronal de elevação e depressão, e sim agora no plano transversal, de ombros para frente ou para trás, de ombros protusos ou retrusos. Tá ok? Então até semana que vem, um grande abraço, ótima semana a todos. A gente se vê semana que vem. Até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.